o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje nós, mais uma vez, reagiremos ao podcast Inteligência Limitada do Vilela, onde ele estará conversando com dois pastores, né? O Franklin Ferreira e o Luiz Saião. E eles estarão falando de história do protestantismo. Só que eles não vão falar algumas coisas importantes que eu julgo serem, que eu vou falar para vocês aqui. Nós reagiremos a um trecho do vídeo. Nós não reagiremos a todo o corte. Inclusive, se inscreva lá no canal, né, no podcast Inteligência Limitada e também no canal de cortes do podcast Inteligência Limitada, tá bom? Sempre com excelentes entrevistas lá, comandadas pelo Vilela, né, excelentes bate-papos, muito bons. E eu quero aqui já para vocês, eu sou aquela pessoa que dou as informações que ninguém quer ouvir em muitas situações, né? Tem um rapaz lá da igreja que fala isso para mim, mas o senhor dá as informações que, poxa vida, aí fica difícil, né? Como é que eu vou? Aí fica complicado. Não, vamos descomplicar, é melhor saber a verdade. Nenhuma religião é superior à verdade, nem a história dela. Bom, o primeiro livro aqui é de David Gueiros Vieira, O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil, tá bom? O protestantismo não seria nada no Brasil se não fosse a maçonaria. Eu vou dar nomes aqui e nomes, eu não vou dizer assim, ó, pesquisa desse jeito. E aí você vai encontrar a informação. Também tem o livro aqui do reverendo presbiteriano Atos Vieira de Andrade, sim, reverendo presbiteriano, O Evangelho e a Maçonaria, uma parceria que deu certo no Brasil. Aí, ó. É o nome do livro, não sou eu que estou dizendo. Inclusive, eu tenho esses livros físicos aqui, tá bom? Além de ter o digital, também eu tenho, aliás, o do Atos Vieira de Andrade, eu só tenho o físico e também a história, que a história não conta, também físico, não tenho digital não. Agora, David Gueiros e Jorge Buarque Lira, físico e digital. Também aqui, ó, aqui. Aliás, professor David Gueiros, historiador, PhD, então esse livro aí é maravilhoso. Muitos dados, muitas informações, muitas fontes históricas. Ah lá, aquele terceiro livro ali, ó, a história que a história não conta. A maçonaria na independência do Brasil. Exatamente, 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, toda a galera ali na ala maçônica. Um livro de Almir Santana Cruz, maçom também, grande escritor, fantástico livro, obra excelente. E também o livro lá, ó, do senhor reverendo também, presbiteriano Jorge Buarque Lira, a maçonaria e o cristianismo. E também no drive aqui, para os membros do canal, exatamente, tem lá vários materiais falando da história da maçonaria e história do protestantismo, história do Brasil, inclusive o famoso livro Anais da Igreja Presbiteriana. Então, nós estamos aqui não para falar mal do protestantismo ou da maçonaria, né? Não tenho nada contra a maçonaria, pelo amor de Deus. Temos uma playlist aqui no canal chamada Maçonaria, onde nós abordamos vários temas, vários assuntos em relação à história da igreja protestante e à maçonaria. O que seria a primeira igreja batista de Santa Bárbara do Oeste se não fosse naquela primeira reunião dentro de uma loja maçônica e seus fundadores missionários maçons, não é verdade? E por aí vai, e outras informações que eu vou trazendo aqui para vocês. Então nós vamos aqui ao corte, tá bom?
vamos ao corte aqui. Lembrando, mais uma vez, eu não tenho nada contra a maçonaria. Nada. Absolutamente nada contra, tá bom? Nada, nada, nada. Estamos apenas falando de fatos históricos, que às vezes os protestantes têm uma guerra, né? Não é de Deus não, o bode nem vem da maçonaria. Apesar deles fazerem sátiras, né? Tem até os bodes do asfalto, mas eu já falei sobre o bode aqui, de onde veio, como veio, quem difamou a maçonaria e por aí vai. Tem uma playlist aqui no canal sobre isso. Então vamos assistir a um trecho desse corte? Vamos lá então? Vai! Lembrando também, são mais de 1000 vídeos no canal. Vamos lá! Tem aí mais ou menos 200 anos de tradição protestante no Brasil, vamos dizer, enraizada, principalmente nessas comunidades imigrantes, né? Que também tiveram aí a presença de americanos que vieram para cá por causa da guerra civil americana e se Santa Bárbara do foram para Oeste, Santa Bárbara, americana. americana. A Rita Lee Jones é descendente desses americanos, ela não curtia muito isso, mas não deixa de ser verdade. Era neta de metodistas. E aí eles vieram principalmente batistas, e aí surge o que é chamado de protestantismo de missão na metade do século XIX, né, com congregacionais, com presbiterianos, com batistas, metodistas, né, que chegam e começam a espalhar essa fé no Brasil com limites, né? Então, por exemplo, o protestantismo brasileiro, que é interessante isso, né? Ele é uma terceira ou quarta mão, né? É muito diferente porque ele tinha limitações, não podia construir uma igreja protestante, a não ser uma cidade de predominância alemã ou suíça, Nova Friburgo, por exemplo, ou cidades do sul, que é migração alemã, né? Nova Petrópolis. Você podia fazer alguma coisa assim, mas as igrejas não podiam ser igrejas mesmo, elas sempre... Não podia ter campanário, não podia ter cruz, tudo proibido pelo Estado, né? Era tudo cara de caixote, né? Como igreja de periferia. Uma casa simples, com a placa é mais nada. Né? Mas o que acontece é que, por incrível que pareça, esse protestantismo que surge, protestantismo histórico, ele era um agente transformador na direção da modernidade. Quem pensava em estudo, em conhecimento, em progresso, educação para todos, educação é que se associou a esse protestantismo. O protestantismo brasileiro só assume esta característica por causa da maçonaria. Era verdade, o catolicismo no Brasil, durante muito tempo, perseguiu o movimento protestante. E detalhe, essa informação está nesse primeiro livro aqui, ó. Esse primeiro livro aqui, ó, tem muita documentação sobre isto. Inclusive também no auxílio, né, de manter igrejas protestantes abertas, batistas, presbiterianas, entre outras, que eu vou falar mais aqui à frente, estou segurando a informação, entre outras, foi a maçonaria. Os missionários que encabeçavam ali o avanço das missões protestantes, em larga maioria esmagadora, eram maçons. Inclusive, já vou falar logo aqui logo. Inclusive, digita aí agora no Google Salomon Luiz Ginsburg, que é ele mesmo, pastor, missionário batista, aquele que, vamos dizer assim, entre aspas, né, criou, né, fez surgir o cantor cristão Salomon Luiz Ginsburg, maçom. Tem várias lojas maçônicas que levam o nome dele. E, inclusive, ele tem um dia em que ele é celebrado na maçonaria. Ele foi fundador de diversas missões batistas, igrejas batistas ali, que locais se tornaram igrejas, e também fundador de loja maçônica. Dizem até que ele fundou igrejas e depois ele mesmo aconselhou que mudasse o nome, porque aí já é uma história mais que não tem muita comprovação documental, mas fundador de igrejas batistas e de lojas maçônicas, sim. Grande maçom, pastor batista, missionário batista, Salomon Luiz Ginsburg. Exatamente isso. Tem mais. Vamos lá que tem mais. Vamos lá. Original que se estabelece no século XIX, apesar de muita perseguição, um protestante não podia ser enterrado no mesmo cemitério. Até isso. Por que foi fundado Mackenzie?
porque o protestante não pode estudar numa escola Nossa. comum. Então existe uma repressão, né? Ele não poderia ser enterrado num cemitério católico, que era Campo Santo. Aí tem que ter outro cemitério protestante, como tem Por aqui em isso que São foi Paulo. fundado, foi em função dessa relação de discriminação, né? E aí fica difícil da gente achar que tudo bem com esse tipo de procedimento, né? George Chamberlain, acho que esse é o nome dele, né? Um dos Chamberlain, não sei pronunciar, desculpa. George C. Chamberlain. Você quer saber o que ele era? Eu conto ou outro conta? Ele era, fala comigo, maçom. Exatamente isso. Ele era maçom. Exatamente isso. Fundador ali, né, da Mackenzie, quando ele escola americana, né, e maçom. Anais da Igreja Presbiteriana, é um livro, você encontra, acho que você encontra ele em PDF na internet aí, em alguma biblioteca pública digital. Você vai ver que, ó, cresceu. E é engraçado, né, que a presbiteriana vive tentando romper com a maçonaria, né? 1958, se eu não estou enganado, teve outros problemas também, agora 2004, e vários reverendos aí, né, da década de todas as décadas, né, são maçonaria, são maçons. Eu não sei o que aconteceu em 2004, né, que foi ali, teve um cisma, eu não sei o que houve não, estou até curioso para saber em que rumo, quantas presbiterianas tem aí no Brasil, né, entender isso aí melhor, né. Eu sei que teve problemas aí, né, recentemente, o Nicodemos teve problema, Hernani também. Eu estou curioso para isso aí, saber o que aconteceu, que depois eu parei de acompanhar a história mais moderna da presbiteriana com os seus entrelaços com a maçonaria, que eu acho uma bobagem, tem que aceitar os membros maçons abertamente, confessadamente. Eu acho uma boa. Inclusive você, assembleano, eu vou chegar em você, assembleano. Eu vou chegar em você. Assembleano. Você tá aí falando, esses batistas, esses presbiterianos. Eu vou chegar em você, calma aí. Curioso isso, né? Aceita logo, para com essa bobagem. Esse preconceito tacanho. Não seria nada se a galera não botasse dinheiro, tempo, esforço, botasse muita gente para estudar, tudo aí alavancado por maçons, e a galera quer ficar aí com essa frescura que perdura até hoje de querer rechaçar, oprimir, perseguir, falar mal de um cristão que é maçom, sendo que a história do protestantismo no Brasil não seria absolutamente nada sem a maçonaria. Inclusive, uma vez eu estava num programa local da minha cidade aqui, um programa de rádio, e nós estávamos falando da história das igrejas aqui, isso foi até uns anos atrás, e aí estava eu e mais 2 pastores, né? Mas não era debate não, era bate-papo, falando da história ali, coisa e tal, e aí uma hora, como em todo o Brasil, na nossa cidade também, né? Eu fui e joguei na roda, né? E aí, história da igreja e tal, maçonaria, né? Aí o pastor, eu não vou falar o nome dele aqui, porque ele não é famoso, não tem exposição pública, né? Foi só aquele programa de rádio. Ele, não, pastor Carlos, não vamos falar sobre isso não. Assim, na rádio, não vamos falar sobre isso não, porque se a gente for tocar nesse assunto, qual é a igreja aqui, das históricas e mais tradicionais, que não tiver influência da maçonaria? Isso na nossa própria cidade. Então, meu irmão, não dá, né? Vamos lá, vamos devagar. Assembleana, eu vou te pegar já na curva. E por incrível que pareça, principalmente por trabalho de gente leiga, principalmente por gente que saiu distribuindo a Bíblia pelos interiores do Brasil, esse protestantismo começa a se desenvolver e a crescer e vai ter um impacto muito significativo na formação da realidade brasileira, mas a gente vai ter uma transição, né? No começo do século XX a gente tem uma chegada dos chamados movimentos pentecostais, com 2 muito distintos, que é as Assembleias de Deus e a Congregação Cristã do Brasil, né? Chegando aí com 2 missionários suecos, conhecido, né, o famoso Gunnar Wingren e Daniel Berg, e Luigi Francescon na Congregação Cristã do Brasil, ítalo-americano. O da Congregação Cristã do Brasil, né, o Luigi, ele foi muito ajudado pela maçonaria, mas é difícil. Tem um livro, né, que publicaram recentemente, da história dele, né, fundador da CCB. Eu acho difícil. Eu não li o livro, não comprei ainda o livro.
tenho até vontade de comprar, aliás, tenho vontade não, comprarei o livro, lerei a obra, mas se o pesquisador talvez for muito voltado às questões confessionais, históricas, da congregação cristã do Brasil, ele não vai citar esse fato, mas ele foi muito ajudado por maçons. Eu não sei se ele era maçom. Eu vou pesquisar ainda, um dia eu vou parar, vou pegar aqui minhas fontes e eu vou pesquisar. A gente tem as fontes, tem os colegas aí, né, tem uns sites bons aí que tem informação histórica, e aí eu vou pesquisar para achar um livro, uma referência bibliográfica e trazer aqui para vocês. Mas eu sei que ele foi ajudado por muitos maçons. É só pegar o nome lá de uma galera que vai aparecer que ajudou ele, e você pesquisar que você vai ver que eram maçons. Porém, entretanto, já o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, esses aí estavam com o pezinho lá dentro, porque o Charles Fox Parham era maçom. É só você digitar no Google Charles Fox, né? É Charles Fox ou tem outro nome do meio? Deixa eu ver, eu anotei aqui num bloquinho, porque esse nome dele foi Charles Parham. A galera fala mais assim, né? Então, cadê isso? Charles Fox Parham. Ele, se você digitar Charles Fox Parham Freemason, né, você vai encontrar em inglês a informação até de qual loja ele se filiou, porque tem um documento, né, da filiação dele. Eu vou falar o nome da loja aqui. No Kansas. Então, meu amigo, não tem para onde correr. E também na história das Assembleias de Deus, eu fiz aqui um vídeo, né, sobre a maçonaria e a Assembleia de Deus, uma revista eletrônica publicada pelo próprio maçom, em 2011, Robson Pinheiro, falando da história. Ele é jornalista, escritor, artista plástico, Robson Pinheiro, maçom também, falando da questão, né, de Paulo, se eu não me engano é Paulo Leiva Macalão, e outros assembleanos aí, né, vincula, que eles também foram maçons, segundo esta fonte histórica e as fontes históricas dele. Se eu não estou enganado, Paulo Leiva Macalão, se eu não estou enganado, mas é só você pesquisar aí, Revista Maçônica, edição 2011, Pastores e Veneráveis Maçons. Esse era o título da revista, com uma matéria ali, que tem reverendos presbiterianos e reverendos pastores assembleanos que frequentaram lojas maçônicas e foram maçons, tá bom? Então, não estou aqui voltando a dizer, para mim não há nenhum demérito em um pastor ser maçom. Eu não sou maçom, mas não tenho nada contra. Tenho colegas maçons, amigos maçons, e não tenho nada contra a maçonaria, menos ainda a um cristão ser maçom. Agora, eu já fui idiotizado, tenho a certeza absoluta. Eu já fui um bobão, um palhaço que ficava dizendo bobagens de coisas que eu não conhecia, porque eu não estudava. Depois que você estuda, meu amigo, dá até vergonha alheia, porque nada. O que a Assembleia de Deus seria? Nada. Presbiteriana? Nada. A Batista nem existiria. Os missionários eram maçons. Então, o dinheiro, de onde viu o dinheiro aqui? Você pega aqui o professor Atos Vieira, o pastor, reverendo, já foi reitor da Mackenzie, deputado federal, Atos Vieira de Andrade, ele conta várias histórias, cartas escritas, ajuda, dinheiro, financiamento, proteção, acolhimento, tudo feito por maçons. E por isso que a igreja evangélica bombou, a verdade é essa, cresceu no Brasil, superou o catolicismo. Foi por causa da maçonaria, meu amigo, querendo você ou não. Se você é crente fundamentalista, você vai ter que falar aí de boca aberta que Deus usou a maçonaria para abençoar a sua obra. Você vai ter que falar isso aí, porque essa é a realidade, desde sempre. Dependência do Brasil, e várias, inclusive na educação brasileira, né, antes até de Paulo Freire, né, que formava mais intelectuais do Brasil, depois dessa educação de Paulo Freire aí, deu ruim o problema, não quero entrar nesse tema aqui, né, porque senão já é outros livros, mais referência bibliográfica, e entra as emoções das pessoas, os sentimentos, e aí ignora os acadêmicos. Mas, meu amigo, não tem para onde correr não, assembleano. Você também
tem um pezinho lá na maçonaria, meu querido. Seus fundadores e demais pastores mais à frente estavam lá na loja, lá firme e forte. E esse movimento começa, vamos dizer, a adquirir contornos, especialmente a Assembleia de Deus, mais de brasilidade, criam, digamos, uma igreja muito peculiar à realidade nossa aqui. E depois da década de 50 começam movimentos novos, que são igrejas de cura divina, movimentos como a Igreja Quadrangular, depois a Igreja da Brasil para Cristo, a Igreja Deus. Uma quadrangular, se eu não me engano, canadense, né? Vem do Canadá para cá, se eu não estou enganado. Deus e Amor, já começa ali, década de 60, ênfase em curas divinas e por aí vai. Aliás, quadrangular, a história mesmo da fundadora é meio complicada, é pesada, né? Muito problema. Amor. E aí, a partir de 1977, nasce um negócio muito diferente chamado neopentecostalismo. Então, a pergunta que a gente coloca é o quê? Aquilo que é protestantismo raiz, que tem a sua presença no Brasil, eu acho que é mais, vamos dizer, detectável nas igrejas históricas, ele passa por um processo. Igrejas históricas e maçônicas. Seja sincero, históricas e maçônicas. Inclusive, no livro do reverendo Atos Vieira de Andrade, ele vai dizer o seguinte, que o que afasta, né, a maçonaria da igreja, inclusive presbiteriana, foi o pentecostalismo, né, confissões, ideias pentecostais, no presbiterianismo. Isso está no livro dele aqui, tá? Eu estou só parafraseando o que está aqui. E aí acaba rechaçando a maçonaria de dentro, né, da igreja protestante. Já vi também alguns escritores dizerem em artigos, meu pai, como é que é o nome daquele professor? Esqueci agora. Que o que também deu problemas entre o pentecostalismo e a maçonaria foi a questão da adesão, porque a maçonaria tem sindicância para entrar, tem certos critérios, pede nada consta, né, tem entrevista, processo, né, de entrada, tem lugar que é 2 anos e por aí vai. Todo um critério para se admitir, né, novos irmãos e membros, que a galera, né, que era pastor, não é preconceito de minha parte não, tá? Tô só falando da realidade. Que a galera aí que, né, pastores aí pentecostais, não tinha muito como entrar, né? Não tinha a cultura necessária para entrar, não tinha a ficha limpa para entrar. Meu irmãozão, puxava lá o década de 90, puxa o nada consta aí do cidadão. Ih, rapaz, é pastor evangélico, então quer dizer, isso também é uma cultura mais do pentecostalismo, né? O cara fez tudo que tinha que fazer e entra para a igreja, tem uma boa oratória, vira pastor, já está liderando o rebanho, sem seminário, sem capacitação, sem estudo, sem preparo, sem passado limpo, idôneo. Não tenho nada contra quem é pastor e lá atrás fez algo de errado. Evangelho é isso aí, quem está em Cristo, nova criatura é. Eu estou dizendo, é isso que se crê, é isso que se fala, é isso que se confessa, é isso que se prega. Então, beleza, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ok, show de bola. É o credo aí da religião e bola para frente, vamos embora. Mas eu estou dizendo que isso só vale na igreja que aceita isso. Para outra galera aí, ó, para maçonaria fica complicado. E aí entrar para maçonaria era ter prestígio, era ter acesso, era ter influência na cabeça deles aí, de alguns, e a não adentrada, né, provocou alguns ruídos e maus sentimentos, tá bom? Pessoal, eu vou até aqui só para o vídeo não ficar muito longo. Agradeço a todos vocês que assistiram a mais um vídeo no canal. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. E volto a dizer, se você não acredita em um Deus, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico, está tudo certo, está tudo ok. Então eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe.
where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to